Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou falar pra você que tá com dificuldade aí pra fazer o seu time comercial performar, vender, não sabe mais o que fazer, que as vendas não crescem, pelo contrário, tá caindo. Calma, fica tranquilo. Vem comigo que eu vou te ajudar. Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu vou falar com você, líder comercial, ou se você ainda não é líder comercial, pretende ser, mas está com problema nas vendas, estão flutuando, ou não está crescendo, ou está caindo mês a mês, você não sabe mais como engajar o seu vendedor, não sabe mais o que fazer para ele vender mais. Então esse vídeo vai ser especificamente desse tema. Como que eu faço para o meu time performar mais, né? Aumentar as vendas da minha empresa, do meu negócio, do meu projeto. Antes de qualquer coisa, eu queria fazer um alinhamento que eu converso com muitos gestores comerciais e eu vejo que há uma certa leitura equivocada de que os times precisam ser sempre estimulados por comissões mais altas e premiação. Eu não sou contra esse tipo de estímulo, mas eu acho que elas por si só não resolvem o problema do comercial. Elas trazem aquele efeito de aumentar um pouquinho durante essa campanha, mas depois volta tudo ao normal. Por quê? Porque muitos vendedores não é que eles não querem performar, é que eles não sabem como performar. Então, essas campanhas de estímulos financeiros, elas partem da premissa que a pessoa já sabe o que ela tem que fazer e aí ela recebe um gás a mais para potencializar aquilo que ela sabe fazer. Mas o que acontece é que muitas vezes o vendedor não sabe o que ele precisa fazer ou ele não está sendo aperfeiçoado continuamente. Então, aqui, a fórmula ou caminho que faz com que seu time venda mais, ou você, vendedor aí que está me ouvindo, venda mais, é treinamento contínuo. Não existe outra fórmula. Hoje as empresas, a maioria como que faz? Você é contratado, você contrata. E aí no onboarding, né, que é a palavra chique para os boas-vindas, você conhece a empresa, missão, visão, valores e tal. Aí tem aquele treinamento de 1, 2, às vezes 3 dias da área comercial, do sistema, do produto. Às vezes demora até uma semana de treinamento. E depois te soltam lá no front, você é até acompanhado, mas depois vai ter um novo treinamento dali 3 meses, dali 6 meses, etc. E eu não gosto desse formato, eu gosto do treinamento contínuo. Então o que é isso? Todos os dias eu faço treinamento com o meu time de pelo menos 1 hora. E eu vou te explicar exatamente o porquê e como que você faz para aplicar isso no seu negócio aí. Primeiro, antes de entrar exatamente como funciona esse treinamento, para você conseguir treinar o seu time e estabelecer um padrão de atendimento, você precisa ter um método, um passo a passo. Imagine uma pessoa que vai começar a dirigir. Então ela sabe que a primeira coisa que ela precisa fazer é afivelar o cinto, depois arrumar o retrovisor, depois ajeitar o ponto morto, pisar na embreagem, engatar a marcha, dar seta. Então tem uma série de processos que ela é avaliada para ela ter a habilitação para dirigir. Para vender é parecido. Então quais são as fases de um atendimento que o seu vendedor tem que percorrer, porque dessa forma você deixa de ter uma análise subjetiva de cada vendedor para ter uma análise objetiva. Ele está fazendo isso que a gente treinou? Depois ele está indo para isso? Então, se você ainda não tem um método, o que eu te recomendo a fazer? Pega os atendimentos do seu time ou seus próprios e vai escrevendo o que você faz. Quando a pessoa pergunta isso, eu falo isso. Quando a pessoa me responde isso, eu faço isso. Vai catalogando, é um registro do seu atendimento. Eu tenho um método que eu chamo de método DF, o método DEF. O que é o DEF? É D de descoberta. A primeira etapa do atendimento eu não vendo, eu preciso descobrir se aquilo faz sentido, eu preciso qualificar aquela oportunidade. Então eu tenho perguntas que me trazem insumos daquele potencial cliente. A segunda etapa é a etapa de encantamento, é onde sim eu vou vender, eu vou usar ali vários recursos para apresentar minha solução. E a terceira etapa é a etapa de fechamento. Então, neste método já validado, que o time adota há muito tempo já, eu consigo fazer correções de acordo com a etapa do atendimento. Não fica subjetivo, não fica assim. Eu acho que você teria que fazer isso. Não, vamos lá, vamos para o nosso método. Vamos lá, você fez isso? Você qualificou quem era o decisor? Você antecipou a objeção de tempo? Viu como é a agenda dele? Você antecipou a objeção do formato?
por exemplo, eu tenho um formato online, a pessoa está procurando presencial, enfim, eu consigo dessa forma dar um padrão de atendimento para o time. E aí sim o seu treinamento vai ser muito eficaz, porque senão o seu treinamento, mesmo que seja um treinamento contínuo, sem um método onde o seu vendedor entende de onde ele sai, para onde ele está indo, não vai ter tanto efeito, vai ficar coisas muito subjetivas que ele vai demorar muito mais para entender, para fazer as sinapses, porque é quase que uma opinião pessoal e não um processo a ser seguido. E nesse método é muito importante que você tenha mapeado quais são os pontos fundamentais do atendimento e os pontos desejados. Por quê? Porque se você é um líder comercial, principalmente você teve uma ascensão na carreira, você sabe fazer aquele atendimento muito bem, sabe vender muito bem, é natural que você queira cobrar isso dos seus liderados, mas isso tem que ser gradual. Então, quais são, dentro desse método, os pontos que eu não posso deixar passar? Então, por exemplo, Eu não posso permitir que o meu vendedor não pegue o decisor, mas eu posso permitir que, de repente, ele não aumente muito o limiar de dor daquele potencial cliente. então tem coisas que você vai definir como isso é obrigatório, isso é muito importante de ter no método, o que o seu vendedor tem que fazer, e isso é desejado. Então, após o seu vendedor dominar o que é obrigatório, você pode começar a cobrar ele o que é desejado. E qual é o formato desse treinamento, né? Eu já entendi que ele é contínuo. Nas minhas equipes eu uso 1 hora por dia, eu paro a operação durante 1 hora para a gente afiar o machado. E aí, de repente, você pode estar pensando assim, Nossa, Neto, todo dia parar 1 hora a minha operação, ao final do mês eu vou ter parado ela mais de 20 horas. e aí você está calculando aí, às vezes, de repente, quanto que te custa isso, né? É o seu investimento em treinamento. Pode ter certeza que vários pontos justificam você fazer esse treinamento contínuo. O primeiro deles é que este valor que você está fazendo o cálculo de horas vai retornar através da profissionalização do seu time. O segundo ponto é que se o seu time trabalha 6, 8, 10 horas, eu não sei como é a carga horária do seu time, pode ter certeza que ele não fica em flow, ele não consegue produzir toda essa parte do tempo. Então, ter um tempo que ele dá uma relaxada nisso para afiar o machado faz total sentido. Terceiro é que você cria uma cultura de aprendizado constante. Então, isso vira juros compostos, vira um efeito bola de neve muito positivo, dentre outros vários fatores de produtividade que justificam ser feitos. Mas vamos lá, o principal que eu gosto é analisando isso aqui, ó, a pirâmide de aprendizagem, né, do William Glasser. O que ele fala? Ó, ele fala que as pessoas aprendem de duas formas, aprendizagem passiva e aprendizagem ativa. Então, 10% do que a gente aprende lendo. Então, veja só, você de repente está falando, Neto, mas eu forneço pro meu time livros sobre vendas e tal, né? mas eles vão aprender 10% através de leitura, 20% escutando, aí você tem podcasts que você pode compartilhar com o seu time, 30% é vendo, então se você tem uma operação que ainda trabalha presencial, ele vendo o colega dele fazendo, isso vai ser bem importante, 50% vendo e escutando, principalmente se ele tiver lá, que é o lance do anjo, né, de ter um vendedor anjo que você acompanha ali, vai ajudar os seus vendedores. Agora eu gosto da aprendizagem ativa, que você tem ali, por exemplo, 80% a prática e 95% ensinar aos outros. E é esse 95% que eu quero pegar aqui com você, que faz parte da minha estratégia de treinamento contínuo. Eu tenho uma call com eles de 1 hora, como eu falei, é a call do treinamento, que eu gosto de chamar de sparring, né? Que é do box mesmo, tirar do box, que é ali trocar mesmo, né? São simulações. O mercado chama isso de roleplay, mas eu gosto de chamar de sparring. O que é isso? Você vai colocar os vendedores, um como sendo o vendedor, o outro como sendo o potencial comprador. Eles vão fazer uma simulação de ligação de atendimento. Os demais que estão na call vai tirar anotações, vai fazer anotações, vai prestar atenção. Ao final, eu não dou o feedback, eu não começo dando feedback, eu deixo o meu feedback para o final. Eu peço primeiro o feedback dos colegas, exatamente porque eles vão ali ensinar aos demais, ensinar aqueles que participaram quais foram os pontos que eles esqueceram da nossa metodologia. Então, você esqueceu de pegar o decisor, você esqueceu de fazer uma ancoragem importante, um inimigo comum. Então, os próprios colegas se ensinam. E, obviamente, eu fico ali acompanhando e, ao final, se sobrar algum feedback para eu dar, eu vou dar para enriquecer ali a discussão, enriquecer ali o fórum
que é de treinamento. Então é isso, se você quiser vender mais, você tem que preparar o seu time para isso. Só aspectos motivacionais não são suficientes para a perenidade do crescimento do time. Tem que ter conhecimento técnico, tem que saber o que está fazendo, tem que dominar o processo comercial, já que vendas é um processo previsível, então você consegue entender qual vai ser o comportamento esperado do seu potencial cliente, como eu reajo a isso. Isso é pura técnica, isso é puro treinamento e é isso que vai fazer o seu time vender mais. Coloca aqui nos comentários qual outro rito que você tem com o seu time que você acha que ajuda eles a afiarem o machado e ficar cada dia mais profissional. Espero que tenha ajudado. Até o próximo vídeo, galera. Um abraço.